no livro de Juízes, capítulo 17. Quantos os irmãos já abriram? Eu falei Juízes? Mas não falei. Ah, tá. Eu errei. É lapso, ato falho. Capítulo 17, de 1 a 13. Os meninos do louvor ontem não quiseram ir embora. Ficaram aqui o dia todo. E eu me perguntei, o que foi que aconteceu? Tá igual o Samuel querendo ficar na igreja, mas não, vira e mexe, quando a SAF botava alguma coisa na mesa, e eles ficavam por ali assim, daí a pouco havia um sinal verde por parte de alguma das irmãs, e eles lá pegavam as guloseimas e tal, de manhã, meio-dia, à tarde, e se brincasse à noite adentro, aí dizia assim, pastor, já acabou? Pastor, acabou, aí não vai acontecer outra, não, falei, só o ano que vem, né? Ano que vem. Mas louvado seja o nosso Deus pelos nossos irmãos, que estiveram ontem também pela manhã tocando para o Senhor. Então, o Juízes capítulo 17, de 1 a 13, diz assim: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que foram tirados, por cuja causa deitava maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, e eu tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor Yahvé seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor Yahvé para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata, os deu ao ourives, e o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém, Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. Este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou a região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? E ele lhes respondeu: sou levita de Belém, de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, vestuário e sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor Yahvé me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Que Deus, em sua infinita graça, nos abençoe e aplique essa palavra nos nossos corações. Amém? Meus irmãos, que valor tem o quase? Que valor tem o quase? O quase salvo é totalmente perdido. O quase filho não é filho, mas é um bastardo porque não é reconhecido. O quase doce não é doce, mas é amargo. O quase quente não é quente, mas é morno. E a Bíblia diz que aquele que tem a sua vida como morno, está o próprio Deus a vomitar da sua própria boca. O que quase crer não crê, mas é um infiel. A porta quase aberta não pode impedir a entrada do ladrão. O empregado que quase trabalha não trabalha, mas é um preguiçoso. O homem, uma mulher que quase crê, mas
de fato e de verdade, podemos afirmar: aquele que quase crê, também quase se salvará. É um perdido. O que nós temos nessa noite a afirmar para os irmãos, com essas conjunções adversativas, o quase, o porém, o contudo, o entretanto, o todavia, eles não podem de forma alguma associar-se com a vida cristã. Não pode de forma nenhuma estar próximo da vida espiritual de seu ninguém. Porque a pessoa que quase ora, ela não ora. A pessoa que quase lê a Bíblia, a pessoa que vive esses contudos, esses entretantos, essas todavias, de fato não haverá possibilidade de entrar nos céus e assim morar com Cristo Jesus. O texto então passa a narrar exatamente essa ideia dos quases, dos entretantos, dos contudos, dos todavias, que acontecia na vida do povo de Deus. O livro de Josué é o ápice, onde eles saem daquela região de deserto, e agora eles começam a ter o ápice, o apogeu da sua caminhada, saindo então, e Josué conquista muitas terras, com muitas situações favoráveis, e quando o povo se estabelece, quando o povo fica acomodados, é que entra na vida do casal, é que entra na vida da família, quando nós estamos desapercebidos, não estamos apercebendo a circunstância, os quases, os poréns, os contudos, os entretantos, os todavias, começam a serem conjugados na nossa vida, começam a serem conjugados no nosso casamento, começam a serem conjugados em nossa caminhada cristã. E então, o texto em questão vai tratar exatamente os porém, esses poréns que houve na vida do povo de Israel, a obediência parcial, maquiada de fato e de verdade desse povo, uma obediência maquiada, uma obediência parcial que um povo que foi chamado para ter uma missão exclusiva, para fazer o nome do Senhor Yahvé conhecido no meio daqueles tantos outros deuses dos cananeus, Astarote, Milcom, Dagon, Camo, tantos outros, mas o Deus de Israel deveria se destacar, porque de fato e de verdade Ele é o único Deus. Mas o povo tinha uma obediência parcial que causava danos severos para aquela nação de Israel. Então o autor, a pessoa que escreve o livro de Juízes, que é muito incerto quem foi, uns vão dizer foi Samuel, outros não chegam a uma conclusão lógica, mas enfim, não importa quem escreveu, o fato é que está registrado a notícia, a inspiração, a lição, aquilo que nós, como igreja do Senhor, devemos observá-la enquanto estivermos nesse mundo. Então o autor de Juízes procura levar os seus leitores a uma conclusão óbvia, a uma conclusão muito séria na nossa caminhada cristã. Ele está dizendo assim: preste atenção nos erros cometidos que Israel cometeram, vocês não podem cometer os mesmos erros. E então ele começa a redigir o livro, começa a mostrar o livro. Capítulo de número, por favor, rapidinho, capítulo 2, o verso de número 17, o autor do livro de Juízes, ele então vai dizer o seguinte, 2,17. Contudo, presta atenção, olha o contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor Yahvé, e não fizeram como eles. A observância é essa, verso 17, aqui está ele suscitando, chamando então a atenção dos seus leitores para o que motivou, o que despertou a escrever este livro: a não obediência ao Senhor Yahvé, a não obediência ao Deus da Bíblia, a não obediência ao Deus que se revelou em Israel de uma maneira muito firme, forte, com mãos poderosas. Capítulo 2, o verso 2, ele então também dá-nos essa diretriz dizendo: vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribai os seus altares, contudo não obedeceste a minha voz, que isso
que fizestes? A questão ou o questionamento é esse, constante. A fala do autor de Juízes vai simplesmente permeando, margeando toda essa ideia. O autor então quer mostrar que sempre houve um porém, um contudo, um quase na vida deste povo, um entretanto. E assim nós precisamos ficar atentos. Quantos de nós, de fato e de verdade, estamos obedecendo ao Senhor? Ou nós colocamos os quase que eu fui à igreja, mas não deu certo, quase que eu li a Bíblia hoje, quase que eu fui fiel, os poréns, os contudos e os entretantos. Então a história narra a estranha aventura de uma família, o capítulo 17, que nós lemos, narra a estranha, mas estranha mesmo, a aventura de uma família e de um jovem sacerdote naquele período de Israel. Então o texto 17, voltando, aplicado, então, dada essas informações aos irmãos, o capítulo 17, diz a palavra do Senhor, que aqui nós temos uma história muito séria, que são os cultos que muitas vezes nós fazemos tolerância, que existe por aí afora o ecumenismo, cada um adora o seu Deus do seu jeito, esse misticismo, essa coisa que envolve, que mistura, que faz cada um do seu jeito. Então a história vai narrar essa estranha circunstância. A família é a de Mica, capítulo 17, um capítulo inteiro é dedicado a essa família, a esses homens, ou a esse homem, a Mica. Então mostra como a idolatria, o que a idolatria foi capaz de fazer. A idolatria reinante na nação havia contaminado as casas. E o que o autor de fato e de verdade quer ressaltar é a casa de Mica, é a casa de todos os israelitas, basicamente, claro, com as suas exceções, mas no geral as casas estavam contaminadas. A nação se contamina, o sacerdote se contamina, o rei, não havia rei, mas a liderança se contamina, e de fato agora há um reflexo na família. E Mica é o nosso exemplo nessa noite. A idolatria reinante na nação havia então contaminado a casa de Mica. Como assim se contamina? Verso 2. Diz que ele rouba a própria mãe. Verso 2. A qual disse a sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor Yahvé seja meu filho. Nós temos a ação de que um filho rouba, quebrando o princípio que havia lá em Êxodo, capítulo de número 20, honra pai e mãe. Rouba os 1.100 ciclos, ou seja, 300 quilos de prata. Ele estava debaixo de uma maldição severa, os seus ouvidos queimavam, então ele disse: eu vou devolver isso para minha mãe, vou devolver esse negócio para minha mãe. E aqui poderíamos caminhar por muitas circunstâncias, mas não é o nosso foco nessa noite sobre maldição, de mãe pega. Deixa isso para lá, para um outro momento. Então, com medo da maldição, ele devolve as peças de prata. Ele devolve com uma certa urgência e foi agraciado com 200 outras peças, pelas quais ele manda fazer uma imagem de fundição. Versos 3 e 4. Assim, restituiu os 1.100 ciclos de prata, que sua mãe, a prata sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor Yahvé, para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Aí o verso 4, porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou os 200 ciclos de prata, os deu ao orível, o qual fez dele uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve na casa de Mica. Nós temos as ações que, adentrados nesse universo, nessa cosmovisão de uma quebra de fidelidade com o Senhor, os quases, os porém, os contudos, os entretantos e os todavia.
Então, verso 3 e 4 é surpreendente, porque agora ele pega 2,5 kg de prata recuperada e manda fazer o ídolo do lar. Então, nós temos um homem que rouba a sua própria mãe, mas nós também temos um homem que agora, não satisfeito, ele constrói a casa dos seus deuses. A residência de Mica tornou-se uma casa de deuses. Capítulo 17, verso 5. E assim esse homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Que coisa linda! Fez estola sacerdotal e o ídolo do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Imagine, que coisa fantástica. O que é capaz de mostrar quando a nação começa a quebrar os seus paradigmas, começa a quebrar os seus exemplos, e a igreja, aquele povo que deveria agora ser extremamente fiel, eles começam a se contaminar, são contaminados. Eles não precisavam mais ir até Efraim, a Silo, onde a arca estava, onde ali fora colocado para prestar culto todo Israel. Silo era a mais gloriosa, o mais glorioso de todos os lugares, porque ali a arca se encontrava presente, a esperança de todos os aflitos. Silo era o mais importante local de culto naquele lugar da Palestina, na região de Efraim. Então todo Israel, as 12 tribos iam para lá, menos a família de Mica. Multidões concorriam. Josué capítulo 8, 18, verso 1, 1 Samuel 1, 3, que as multidões iam para adorar, sacrificar a Deus e consultar o sacerdote. Então diz a palavra do Senhor que Mica cria a sua própria religião, a religião da comodidade. A religião da comodidade. Eu não preciso ir à casa de Deus, eu não preciso ir até Silo, eu não preciso estar perto daquele povo lá que muitas vezes nem passa desodorante. Eu não preciso estar lá porque aquele lugar é cheio de poeira. Eu não vou lá não porque tem muito balido de animais ficam de um lado para o outro, é menino correndo, é menino gritando. Então eu vou ficar aqui na minha própria casa, eu vou prestar o meu próprio culto, até porque é mais cômodo, porque agora o que bem tem é live de culto na internet. Nós precisamos tomar cuidado para que isso não se torne a minha casa, uma casa onde de fato eu crie a minha religião da comodidade. E nós corremos esse risco. Então nós olhamos para a vida de Mica e nos questionamos até onde nós estamos roubando alguém, membro da nossa casa. Mica, no caso, rouba a sua própria mãe. Mas será que o esposo não tem roubado a esposa naquilo que lhe é devido? Ou vice-versa? Respeito, fidelidade, amor que muitas vezes prometeram sobre o pai e não está sendo devoto àquilo que prestara. Será que nós estamos de fato e de verdade não tendo uma casa de deuses, uma casa onde se produz comodidade, para não ir a Silo, para não ir à rua José Barbosa de Oliveira, número 28, eu fico na minha casa. Até porque Deus conhece o meu coração. E Deus conhecendo o seu coração, e por conhecer o seu coração, Deus está dizendo: não deixai-vos de congregar. Não deixai-vos de congregar. Mas Mica é mais sabido, Mica é mais astuto, Mica está à frente da sua geração e falou: que nada, eu vou domesticar o meu Deus, e agora eu vou fazer a minha casa de Deus. Mica então cria a sua religião, a religião da comodidade. Ele age de acordo com o seu próprio conceito da verdade. E isso é um grito no meu pé do ouvido quando ouço a história de Mica. Porque nós, homens do século 21, nós somos terrivelmente dados à comodidade. Queremos ficar estirado no sofá, até porque você se justifica dizendo: eu não vou na reunião de oração não, porque eu estou muito cansado. Trabalhei demais. E vários juros, trabalhou mesmo. E aí você diz: eu posso chegar e deitar no sofá, assistir um jornal, por que essa correria, essa besteira? Não tem nada não. Claro, continue.
E nós percebemos que a comodidade tem matado a fé de muitos, tem levado muitos ao esfriamento. Diz o texto que a família veio a ter um santuário em sua casa, com vários ídolos. E aqui eu poderia me gastar pelo menos uns 5 a 10 minutos falando sobre os ídolos que nós criamos dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Criamos os nossos totens e achamos que é normal, e quando Deus está dizendo não é normal, porque todos nós estaremos diante do Todo-Poderoso Deus, e muitas vezes justificamos a ausência aos trabalhos do Senhor por causa do trabalho, e o trabalho passa a ser um ídolo da nossa vida. Muitas vezes justificamos não ir à igreja para que, por causa do menino, o menino dormiu, bote o menino no colo, providencie um colchãozinho e traga. Porque se eu começo a colocar alguma coisa, ao invés de sim priorizar o reino de Deus, buscar depois em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vão sendo acrescentadas, aquilo passa a ser uma desculpa, aquilo começa a tomar lugar do meu Deus, do culto ao meu Deus, então portanto é uma idolatria. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como eu disse, nós somos tendenciosos a vivenciar a religião de Mica, a religião da comodidade. Não vou asilo não. Mulher não vai asilo não, mulher. Menino também não vai não. Vamos ser criativos. Vamos ser criativos. Ordenamos, pois, esse menino do meio aí, como é o nome dele? Zequinha, menino bom, menino, olha, um menino que sabe falar, ele conhece todo o Alcorão. Vamos ordenar esse menino. Quem vai ordenar, Mica? É mesmo, ordeno. Ele ordenou seu próprio filho ao ministério sacerdotal, que tinha ali preparado, então, essa casa de Deus, uma estola sacerdotal, e colocou seu filho agora para ser o próprio sacerdote da casa. Infelizmente, vemos isso acontecer hoje em muitos lugares, onde pessoas que não são chamadas para exercer tal função, são colocadas em posição de destaque na igreja do Senhor Jesus Cristo, somente porque são parentes ou apadrinhados de algum dos líderes. Quantos não são os presbíteros ou os pastores que assumem liderança de igreja e são verdadeiras pedras de tropeço na vida da igreja? Homens maus, pessoas sisudas, amarguradas, só sabem maltratar o povo de Deus, mas porque alguém aparentou, são os filhos de Mica dentro do sacerdócio, não tem vocação e não tem chamado. Assim, ele pegou um pouco do mundo cananeu e um pouco do mundo israelita, bateu no liquidificador e deu uma verdadeira vitamina espiritual, e ele, bebendo a largo sorvo, um pouquinho dos cananeus e um pouquinho dos israelitas. Um verdadeiro misto de fé, um misto de religião, uma bagunça. Aquilo que tinha sido revelado por Deus. Quando os israelitas recebem a fala no início, pela boca do próprio Deus e de Josué, para que eles não se misturassem, tomem cuidado para vocês não se prostrarem diante dos deuses. Deus havia revelado a sua vontade, e eles fizeram exatamente o contrário, se misturaram, até obter algo que ele pensava que agradaria ao Senhor, a religião da comodidade, do interesse próprio. É eu e eu. Eu e eu. Mas o que é bom em toda essa situação é que o eu e o eu vai prestar conta para ele. Vai prestar conta para aquele que fez você um homem sadio, uma mulher sadia, com uma família que tem uma condição financeira boa. Você que sabe que tem responsabilidade com ele, e você vai prestar conta a ele. E muitas vezes nós temos esse interesse em nós, somente em nós. E o reino de Deus pouco é trabalhado ou pouco é falado. Nós precisamos tomar cuidado.
precisamos tomar cuidado, porque, preste atenção, e aqui eu chamei a atenção, os irmãos, alguns perceberam. O verso 3, por exemplo, assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, e disse, da minha mão dedico esse dinheiro a Yahvé. Letra maiúscula, é nome próprio. Aqui Almeida faz questão de dar essa dica para você e para mim. Senhor, letra maiúscula, do original, Yahvé. E se nós pegarmos o verso na sequência, nós veremos que acontece essa mesma ação da mãe dele, tão somente para mostrar, e Mica vai pegar essa ideia, e vai também mostrar que eles estavam fazendo algo ao Senhor Yahvé, mas adorando da forma errônea, da forma errada. É o Senhor Yahvé aquela dedicação. Os ídolos é uma verdadeira abominação ao Senhor Yahvé, mas eles fazem, sabendo que aquilo pela lei Torá, Êxodo 20, é proibido, mas assim eles fazem. E então nós chegamos ao ápice, capítulo 17, verso 7 ao versículo 13. Agora nós temos um levita que busca a sua também comodidade. A religião de Mica é a comodidade, mas nós temos agora também um levita que está atrás de comodidade. Diz a Bíblia que ele partiu de Belém, buscando um lugar onde encontrasse comodidade, hospitalidade, e um abrigo para ir para ali viver, para ali ficar. E esse moço tinha algumas características. A Bíblia diz que ele era de Belém. A Bíblia diz que ele era da tribo de Judá. Mas ele era levita. Provavelmente alguém, o pai e mãe, casou-se, que era israelita, casou, que era da tribo de Judá, casou com a tribo de Levi. Enfim, deu essa situação e ele então optou por ser levita. As muitas explicações. Mas ele era peregrino em Efraim. E se nós fôssemos alegorizar, e não é o nosso caso, causarmos uma alegoria, poderíamos dizer assim, esse aqui somos todos nós. Porque nós somos peregrinos. Somos andando sem saber, muitas vezes, para onde ir. Estamos atrás de uma cidade que possa não dar comodidade. E nós temos aqui em Utinga o típico exemplo, que muitos da população de Utinga não são utinguenses. E nós ficamos em Utinga porque Utinga é uma cidade extremamente hospitaleira, uma cidade amiga, uma cidade de gente agradável, de gente gentil. Apesar, uma terra que mana leite e mel, aqui um utinguense genuíno, mas de fato Utinga tem abraçado tantos quantos vêm de fora. É claro, com muito esforço, com muito labor, aqueles que vêm de fora têm prosperado e louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Mas como esse, nós estamos também atrás de uma certa comodidade financeira. Nós estamos atrás de uma prosperidade. E nós precisamos tomar cuidado. Existe uma tradução que vai dizer que sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar aonde quer que ache comodidade. Onde eu achar comodidade, eu vou morar lá. Então esse jovem não gostava da maneira de viver dos levitas. Ele não queria servir, se submeter. Ele não queria cuidar da casa do Senhor, dos ritos ali em Silo, que ali nela exigia. Então ele fala assim, eu vou sair, não vou bater perna, vou dar linha na pipa, como dizem. Vou sair. Então ele tinha um impulso irresistível de viajar. Portanto, ele partiu para ver o que ia dar. Vou sair, vou ver o que vai dar. Os levitas, como nós bem sabemos, eram homens consagrados por Deus para servir ao tabernáculo. Então esse levita, que o texto menciona, estava procurando comodidade, segurança, tranquilidade, fugindo de suas responsabilidades. Quanto a servo, repito, qualquer semelhança é mera coincidência. Comodidade, segurança, tranquilidade, fugindo das suas responsabilidades de levita. Será que muitas vezes nós não encaixamos nisso? Será que nós atrás da comodidade sacrificamos, como eu falei? Será que atrás da segurança muitas vezes nós não sacrificamos o rei? Atrás dessa tranquilidade muitas vezes nós também não sacrificamos?
Nós não fugimos muitas vezes das responsabilidades. Mande fulano, bote Beltano, não, eu não vou não. Ele estava querendo ficar em um lugar para se dar bem, com todo o conforto e regalia que podia então desfrutar naquele momento. Então esse jovem, meus irmãos, levita, ele foi engolido pela história de Mica, porque perdeu os seus valores. Este jovem levita foi engolido pela história de Mica, porque ele já havia perdido os seus valores. E quantos não são os jovens casais, os jovens solteiros, os pais e as mães, enfim, pessoas de todas as idades, que muitas vezes são roubadas pela história de Mica também, porque Mica continua vivo. Porque Mica continua vivo, ativo e operante na existência humana. Porque os Micas não morrem. Os Micas constantemente ressurgem a cada geração, dizendo para você que você não precisa fazer tudo isso não, essa é besteira. Pegando alguns dos muitos que estão ressabiados, que estão andando aqui e acolá, de alguma forma querendo ouvir o que lhe agrada, e saem, fugindo de suas responsabilidades. Mas encontram certamente os Micas, para dizer o que lhe agrada. Fica aqui comigo, rapaz, e eu vou lhe pagar. E a pergunta que eu faço é, será que esse sacerdote, esse levita, ele não sabia que aquilo era errado? Claro que ele sabia, mas o dinheiro falou mais alto. Não havia nenhuma diferença entre o levita, aquele que foi separado por Deus, e a sua geração. Porque o que o autor quer mostrar é a denúncia, ou pelo menos ele está fazendo uma denúncia, de que havia de fato uma quebra do pacto feito com o Senhor Yahvé. Aquela geração estava totalmente perdida, não sabia como, não sabia de que forma adorar, embora soubesse, tendo os manuais, tendo os escritos em suas mãos. O grande problema do jovem levita não foi andar no meio das tribos de Israel, mas o grande problema dele foi o fato de não fazer nenhuma diferença no meio da sua geração. Ele andou, ele peregrinou, mas ele não fez nenhuma diferença. E a questão não foi ele estar no mundo, mas sim o mundo está dentro dele. Esse mundo que tira, esse mundo que causa ganância, esse mundo que tira muitos do caminho do Senhor. Embora nós sabemos, se saiu, pastor, porque não era dos nossos, mas nós não sabemos. Quantos não foram os pastores que estavam pregando a palavra do Senhor e que hoje se encontram perdidos? Você só pode garantir por você, é óbvio, né? Essa garantia, o Espírito Santo testifica a você que você é filho de Deus, assim como testifica a mim. Todos os levitas que não querem se submeter, servir e cuidar dos interesses do Senhor Yahvé, acabam encontrando os Micas da vida. Todo crente que não querem se submeter, não querem servir, não querem cuidar dos interesses do Senhor, porque você é mordomo, eu sou mordomo das coisas do Senhor, acabam encontrando os Micas, que lhes oferece a oportunidade que lhe encha os olhos. Verso 6, diz a palavra do Senhor, 17,6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que ele achava mais reto. E o verso 10, diz a palavra do Senhor, então lhe disse Mica, fica comigo, e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário, o sustento. E o texto acha legal, quando diz o finalzinho do verso 10, o levita entrou. Ele entendeu que aquilo era bom para ele. E assim nós precisamos ouvir essa palavra e colocarmos ela no nosso coração. Amados, nós estamos no meio de uma geração que não sabem que existe um rei, que pensa que Jesus é mais um Deus, que o cristianismo
é mais uma opção de religião. Nós estamos inseridos no meio deste mundo, também como levitas, para sermos lembranças vivas para as pessoas que existe um Deus. Mas o levita falhou em sua missão. Ele poderia botar o dedo na cara de Mica e dizer: Mica, tu estás errado. Não é assim que nós fazemos em Israel. Ele simplesmente entrou, verso 10, e o levita entrou. Precisamos tomar muito cuidado, porque nós somos, de fato e de verdade, as lembranças, e eu vou enfatizar, vivas, para que as pessoas nos vejam, nos contemplem, e percebam que nós pregamos e vivemos a palavra do Deus vivo, logo o Deus vivo reina e vive em nós. Porque os que são do Senhor Jesus estão vivendo essa tensão, estar no mundo e não ser do mundo, estar no mundo sem perder os valores do reino de Deus. Constantemente nós vivemos essa tensão. Os micas constantemente vão ser extremamente próximos, estão constantemente colados em nós, nos dando alguma dica, nos dando alguma oportunidade, dizendo: rapaz, você é novo, como um professor certa feita fez comigo, quando eu tinha meus 16 anos, falando para que eu pudesse então curtir, porque a minha juventude, a minha adolescência só ia ter uma: para com essa bobeira, para com essa besteira de igreja, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Professor extremamente carismático, falar isso para um adolescente. E eu dizia para ele: não, professor, esse Deus é tudo na minha vida. Ele: para com essa besteira, rapaz. Religião você pode reconquistá-la no futuro. Sempre, em toda fase da nossa existência, em cada momento da nossa existência, sempre surgirão os micas. E nós vamos viver essa tensão no mundo e não fazer parte do mundo. Estar no mundo sem perder os valores do reino de Deus. O que não posso deixar de dizer é que existem muitos levitas, como esse do texto, que não têm cumprido a missão de ser lembranças vivas de Deus, do Deus de Abraão, nessa geração. Existe um Deus reinando no trono do universo. E o levita, como separado e chamado pelo Senhor, tinha 3 funções. Ele tinha que fazer essas 3 funções: expor a palavra para o povo, a Torá. Ele tinha que orientar o povo, direcionar o povo a caminho de Deus, ou buscar o santo caminho. E a terceira ação do missionário, do levita, era anunciar para as outras nações que o Senhor Yahvé é o único e verdadeiro Deus. Pregar como Jonas, contrariado, pregou a cidade de Nínive. E então eu chego à minha conclusão, meus irmãos, nessa noite. O verso 10 diz a palavra do Senhor, como nós já lemos: então lhe disse Mica: fica comigo, ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou. O verso 10: cuidado com as portas que se abrem em seu caminho. Muitas serão os micas com as suas propostas tentadoras. E muitas vezes nós vamos dizer: é de Deus, é de Deus. A primeira, qual seria? O levita teria 2 opções. A primeira seria dizer não à proposta de Mica. A segunda era aceitar a proposta de Mica, aceitar a proposta dele e ali aceitar o dinheiro. Aceitou a roupa, o alimento e a moradia, mas teria que negar a missão que Deus lhe deu na terra. E nós precisamos tomar muito cuidado. Aceitar as coisas que esse mundo oferece, muitas vezes é negar a missão que Deus colocou sobre cada um de nós, que é ser sal da terra e luz do mundo. Mas por que estou dizendo isso, irmãos? É porque todos nós somos transitórios. Nós somos passageiros. Estamos apenas, como cantamos um hino do nosso hinário: sou forasteiro aqui em terra estranha, estou celeste pátria, sim, é para onde vou.
E ele negava, ele aceitou, de fato. E essa segunda foi a que ele fez, aceitar a proposta dele. E também o dinheiro dele, a roupa dele, o alimento dele, a morada dele, mas esquecer da sua missão. Como Deus constituiu cada pessoa neste mundo. E cada pessoa que já passou, nós estamos hoje chegando à casa de 7 bilhões e algumas sentenças aí de números, mais de 7 bilhões de pessoas. E quantos já tiveram para trás? Outros tantos. E todos estes comparecerão diante do grande trono branco de Deus. E Deus, em sua infinita graça, vai dizer: por que não rejeitaste a proposta do Mica mundano, do mundão? O mundo jaz no Satanás, o mundo jaz no maligno, e essa é a função do mundo, é pegar você que é levita, nós que somos servos do Deus vivo, nós que somos as lembranças vivas dessa geração, de que é um Deus vivo, e mostrar que nós sim podemos rejeitar toda e qualquer fina iguaria que seja apresentada, que fira os meus princípios e valores bíblicos cristãos. Eu preciso entender que a minha maior missão nesse mundo não é ganhar dinheiro, não é um curso universitário, não é ser pai, não é ser mãe, e muito menos ter um casamento. Mas a maior missão que eu tenho nesse mundo é ser uma lembrança viva de Deus no meio desse povo. Mostrar para esse povo que eles precisam se arrependerem dos seus pecados, porque eles estão indo ao encontro do Todo-Poderoso Deus. E isso esse levita não preparou, ele não falou, ele não abriu a boca, simplesmente ele aceitou a proposta de Mica e disse o texto, e ele entrou. Para ser um sacerdote de uma religião segundo a imagem de Mica, a religião da comodidade. Enquanto Cristo nos ensina para tomarmos a nossa cruz e ir atrás dele, no mundo tereis aflições. Por outro lado, tem quem prega e diz a respeito de uma religião de comodidade, e são os montes e os montes e os montes que estão entrando por essa religião de comodidade, por esta fé de comodidade, que eu nem sei se é fé. O Mica é diferente. Lá o levita desfaz da experiência com Deus vivo, nega tudo que viveu por intermédio do Espírito Santo, com suas facilidades. Ele simplesmente quer saber das coisas deste mundo. E muitas vezes nós julgamos o pobre de Judas. Negamos Judas. Judas foi 30 moedas de prata, o preço de um escravo. E nós muitas vezes, eu estou dizendo, quando eu digo nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós muitas vezes estamos agindo, nós vendemos o Senhor Jesus Cristo também por coisa tão efêmera e insignificante que esse mundo tem para oferecer. O verso 10, cuidado com as portas que se abrem em seu caminho. Mas há uma outra coisa que eu gostaria de dizer na minha conclusão, no verso 13, que diz assim: então disse Mica, sei agora que o Senhor Yahvé, que tal? Me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. O verso 13, cuidado com a conveniência, porque ela pode ser o seu próprio mal. Cuidado com a conveniência, porque ela pode ser o seu próprio mal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mesmo Deus que deu, foi o mesmo Deus que tomou. Se você ler o verso 18, você vai ver isso. Não tenho tempo para expor para os irmãos. Cuidado com a conveniência. O mesmo Deus que deu é o mesmo Deus que pode tomar. Pode ser o seu próprio mal. O bem se tornou em mal, o útil se tornou em obstáculo. E nós precisamos tomar muito cuidado. Porque Mica fez tudo segundo o seu coração e segundo a sua sinceridade. Pastor, ele foi sincero, e eu digo com você, ele foi sincero mesmo. Esse homem é sincero, mas é tão sincero que ele está sinceramente errado. Estavam desagradando terrivelmente ao Senhor. Ele fez uma escolha achando que teria vantagens. O pastor, certa feita, chegou para nós e fez a seguinte palavra: Márcio, o que você faria se um grande dono
um homem que é dono de uma grande rede de motéis em São Paulo, lhe procurasse querendo dar o dízimo na sua igreja, o que você faria? Eu brinquei com ele, falei, aceitava na hora. Brincadeira. Eu falei, rapaz, é mesmo? Ele falou, me procurou e está querendo doar, está querendo colocar o dízimo dessa sua rede de motel na igreja. O que você faria? Meu irmão, eu agradeceria, mas eu agradeceria com todo o carinho do meu coração, mas eu diria não. E ele disse, foi exatamente o que eu fiz, com pesar de alma, porque a igreja tanto precisa, um dízimo, de fato, um dízimo muito alto. E ele teve que abrir mão, porque aquele homem estava sendo sincero, ele queria devolver o dízimo, mas estava errado, porque aí vem de uma ação de prostituição, muitas vezes, destruição de casamento, infidelidade em noivo, enfim, uma série de coisas. Muita gente é sincera, mas estão redondamente enganados, porque o que entra aqui tem que ser fruto do seu suor, do meu suor, da nossa luta, do nosso labor, e tem que ser de forma lícita pela Bíblia, não lícita pelo aquilo que é do nosso país. Então aqui eu quero tirar algumas lições rapidamente para nós, meus irmãos, algumas aplicações. Aquilo que parecia bom, Deus o fez em laço. Aquilo que era bom, parecia, Mica falou, agora o Senhor vai, agora eu vou estourar, O homem estava brincando com a graça de Deus e faz dela um banquete de conveniência, onde o adorado não é o Senhor Yahvé, mas sim ídolos, ou seja, a si próprio, a sua comodidade. Eu não vou mais assim, então vou ficar por aqui. Deus me mandou um levita, olha que coisa boa. E quais as aplicações e lições que nós tiramos aqui? Primeiro, nunca negocie seus valores. Nunca, quando eu digo não é o valor que eu estou falando, me fazendo referência nas questões morais, que você tem bom cidadão, boa cidadã, honesto, fiel, enfim. Nunca negocie os seus valores espirituais. Ele queria ficar, verso 7 e 8, ele queria ficar onde melhor lhe agradasse, esse levita. Que nem sempre o que nos agrada, agradará a Deus. Ele se agradou em ficar no meio da idolatria, imagina bem. Nunca negocie. Ser um levita significa ser da tribo escolhida e separada por Deus. Ser crente significa que você é escolhido para ser a grande, mais grande esperança viva de uma geração de que existe um Deus que fala e que cumpre as suas promessas. E se nós começarmos a nivelar por baixo, nós estamos perdidos. Porque a igreja do Senhor foi levantada simplesmente como João Batista para olhar para a cara do monarca, olhar para a cara do vendedor de picolé, olhar para aquela senhora que lavava roupa ali no Jordão, olhar para cada um e dizer assim, vós sois raça de víbora e precisam se consertar diante de Deus. Isso é não negociar os seus valores e não baixar o seu tom, porque o nosso tom tem que ser a palavra de Deus pregada, claro, em amor. E diz a Bíblia que o levita entrou definitivamente na casa de Mica para viver um evangelho, entre aspas, semelhante, uma obra parecida, porém miseravelmente indigna para um servo do Deus vivo. Olhamos para a história desses dois personagens e vemos que suas vidas foram superficiais, porque eles negociaram os seus valores espirituais, negociaram as suas missões, e com isso, sua geração continuou em crise e sem direção. Temos que tomar muito cuidado, para que nunca negociemos a nossa missão. Verso 12 e 13, nunca negocie os seus valores de servo do Deus vivo. Segunda aplicação que o texto me ensina, nunca negocie a sua missão. E a missão dele foi desviada pelas coisas desse mundo. Repito, a missão dele
foi desviada quando ele começou a colocar as coisas deste mundo em primeiro lugar. O que nós temos não pertence a nós. O carro, a casa, os bens, enfim, tudo que foi colocado nas nossas mãos, se nós morrermos hoje, de repente nós olhamos assim, mas eu tenho uma coleção de CD da banda tal, né? Gosto muito de uma banda chamada Catedral. CDs muito que poderia ter. Aí é só morrer. Aquilo que eu tenho tanto amor e apego, a galera pode pegar e falar assim, vamos passar isso para alguém, para a gente não ouvir e lembrar do Márcio. Ou de repente tem uma coleção, sei lá, de tampinhas, coisas bobas, mas eu estou apenas exemplificando. De repente, como a gente faz coleção de carro, coleção de não sei o quê. Mas é só morrer. A família tem roupas bonitas, mas é só morrer. A primeira coisa que faz é doar isso aí, não, passado um período, luto, 1 ano, quem sabe, 2 anos, e depois começa a desfazer. Aquilo que nós nos apegamos tanto. Muitas vezes as famílias se degladiam, se matam por causa da herança, é motivo de maldição na vida dos filhos, aquilo que os pais deixam, porque muitos são gananciosos. E a maior missão que nós temos nesse mundo não é adquirirmos e conquistarmos as coisas, embora isso não seja pecado. Mas nós não podemos negociar nossa missão de verdadeiros adoradores e proclamadores do reino de Deus. E nós precisamos sempre entender, nós temos mantido os nossos valores em meio à nossa geração, temos mantido a nossa missão. De fato, meus irmãos, o Senhor Jesus nos ajude a sermos lembranças vivas, que existe um Deus vivo, que muito pode fazer por nós, e por tantos quantos estejam próximos de nós. O levita foi um homem quase salvo, porém perdido. Que essa não seja a realidade minha e nem de cada um de vocês, mas nós possamos entender a nossa missão é nos tornarmos simplesmente pescadores de almas. Claro que eu posso sim ser um comerciante, posso ser um advogado, posso ser um professor, eu posso ser um estudante, eu posso, naquela área que o Senhor me colocou, eu sou um ganhador de alma naquela, eu vou fazer uma influência naquela classe de profissional. Porque imagine bem, um agricultor pregar para um advogado, nós sabemos que, ou para um médico, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus pode convencer, sim, pode. Mas não é melhor um advogado pregar para o advogado, o médico pregar para o médico, o agricultor pregar, porque são linguagens que eles mesmos se conhecem. O comerciante pregar, o professor pregar, o aluno pregar, porque essa é a nossa missão, chamada de ecletetes. Que Deus muito nos abençoe e que nós fuja da comodidade que muitas vezes os micas oferecem na nossa empreitada nesse mundo. Oremos ao Senhor.